parabenizar o Ministério El Shaddai pelo 11º aniversário do Círculo de Oração. Amém. Estamos aqui porque o Senhor nos tem concedido vitórias e por ela nós estamos alegres. Amém. Nós louvamos ao Senhor porque a perseverança traz ao cristão um amadurecimento e o amadurecimento dependência no Senhor. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque sabemos que aqui nesta igreja há homens e mulheres que dependem do agir de Deus nas suas vidas. Amém? Abra comigo sua Bíblia, sem mais demora, no livro de Efésios, tema deste aniversário. Quero me ater ao tema, ou ao texto do tema. Efésios capítulo 3, estaremos lendo do verso 14 ao verso 21, e peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas. Iremos citar alguns textos baseados neste livro de Efésios, o qual é um livro expressivamente forte para a igreja, para uma direção no nosso caminhar e de uma vida assim para com Deus. Recomendo um estudo profundo sobre o livro de Efésios a cada um dos amados, para que venhamos a crescer em graça e conhecimento na presença do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 14 até o verso 21. Diz o texto: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluias. Se eu fosse só terminar a minha ministração com a leitura desse texto, eu tenho certeza que você já sairia edificado deste lugar. Porque como foi orado e expressado nessa noite, a palavra de um homem ela não tem poder, mas a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela tem poder para remover, para quebrar barreiras, para destruir muralhas, para libertar, para salvar, para curar, para transformar. Assim que quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos o plano e o amor de Deus assim para conosco. Quando nós lemos e estudamos a carta aos Efésios, e eu quero fazer uma pequena síntese com você neste momento, quando nós lemos e estudamos o que Paulo escreve a Efésios, durante 3 anos Paulo passou pregando a esta cidade, e nós vamos encontrar uma narrativa breve, lá em Atos capítulo 19, onde menciona a história de Paulo na cidade de Éfeso. Lá no versículo 20 me chama a atenção, porque o versículo diz o seguinte: e a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Se há algo, igreja do Senhor, a qual nós temos que louvar a Deus, é que a palavra dele continua sendo poderosa, permanece crescendo e ela prevalece até os dias de hoje. Amém? A palavra do Senhor nos diz que a palavra dele não muda, ela é a mesma desde ontem, hoje e será continuamente. Conhecendo a palavra do Senhor, nós iremos ser fortalecidos para a nossa caminhada cristã. Assim que Paulo começa escrevendo para a igreja que estava em Éfeso, durante esses 3 anos com a qual ele estava ali, pregou, ministrou, Deus fez milagres através da vida de Paulo, e agora Paulo se encontrava preso. No momento a qual ele escreve a carta de Efésios, ele estava preso em Roma. Mas, ao escrever essa carta, Paulo não está limitado por paredes, por prisões ou por grades.
Porque aquele que está em Cristo tem liberdade, aunque os homens o tenham aprisionado. Aquele que está em Cristo tem liberdade, aunque as circunstâncias adversas nos cerquem, temos liberdade para estar na presença do Senhor. E Paulo escreve aos Efésios, ou à igreja que estava em Éfeso, não para corrigir, não para exortar, mas para edificar, para encorajar os fiéis que estavam naquele lugar. Capítulo 1 do livro de Efésios, nós vamos ver Paulo trazendo uma explanação do projeto de Deus para com os homens, uma reconciliação de Deus assim para com os homens. No capítulo 2, nós vamos perceber que Paulo traz à memória mais uma vez o nosso estado antes de Cristo, faz-nos entender quem éramos nós antes de conhecermos ao Senhor e a obra redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo através da cruz, nos reconciliando assim para com Deus. É no capítulo 2 que ele faz menção daquilo que ele mesmo chama da multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus para Paulo é o entendimento de que já não há separação entre homens, gentios ou judeus, que a barreira que separava o homem de Deus, ela é quebrada através de Jesus Cristo. É no próprio capítulo 2, versículo 13 e 14, que ele vem descrevendo o seguinte, dizendo assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Louvamos ao Senhor porque esta afirmação de Paulo à igreja de Éfeso também é válida para os dias de hoje. E eu quero chamar a sua atenção para algo importante nesta noite. Se você para analisar, eu gostaria de tirar a primeira lição. Deus não tem filhos prediletos. Amém? Deus não tem filhos prediletos. O que Paulo está nos advertindo através do capítulo 2 é de que a separação que existia, o que nos fazia diferenciado um dos outros, agora através de Jesus Cristo já não existe. Agora somos um só corpo, uma só igreja, que tem um só Espírito. Ele nos vem advertindo através do versículo 18, se você para analisar, dizendo, porque por ele ambos, algumas versões diz, todos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que tenhamos a consciência e o entendimento de que Deus não tem filhos prediletos. A mesma coisa que Deus faz para com o pastor Bruno, Ele realizará com qualquer um dos amados aqui presente. A mesma coisa que Deus fez na minha vida, também realiza na sua vida. A mesma coisa que Deus fez na sua vida, ou na vida de outra pessoa, Ele tem poder para realizar também na tua vida. Não há privilégios ou separações diante de Deus. E é o que Paulo vem nos ensinando no capítulo 2. Trazendo a nós o esclarecimento que através da cruz já não há separação, mas que todos somos um em Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas entre magros ou gordos, altos ou baixos, brancos ou negros, eruditos ou leigos. Deus não faz acepção porque Ele nos chama a todos para o reino da sua maravilhosa luz. E este chamamento é através da cruz de Cristo Jesus. Há uma reconciliação assim para com Deus. É bonito quando nós entendemos, quando o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, ele diz, depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam diante do trono perante o Cordeiro, e com as suas mãos aplaudiam, e diziam, ao Cordeiro salvação. Quando nós entendemos, meus amados, que não existe divisões entre homens ou mulheres, nacionalidades, ou quem sabe, termos raciais, nós conseguimos entender que Deus nos une para um propósito específico sobre a terra.
E é isto que Paulo começa então a esclarecer à igreja de Éfeso. É mostrar que não porque eles estavam antes debaixo de uma servidão gentil, que estavam não separados como judeus, que Deus não tinha para com eles um propósito. Deus não tem filhos prediletos, porque o que Ele tem a fazer na minha vida, tem também na tua vida. Deus não escolhe pessoas a fim de separarmos ou nos separarmos a sermos de obra excelente para Deus. Deus escolhe cada um de nós a ponto de obedecermos ao seu chamado, a cada um de nós, a qual decide obedecer o ide do Senhor, ao chamado dEle, está disposta a glória e o poder a qual nós clamamos nessa noite, dizendo: queremos a tua glória e o teu poder. Não há acepção, porque esta glória e poder está disposta a cada um daqueles que queiram. Paulo começa trazendo essa explanação no capítulo 2 e chegamos ao capítulo 3. E é no capítulo 3 que Paulo começa dizendo, ou descrevendo o motivo de estar preso. Se você observa o versículo 1, ele diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Por entender que não havia separação, que não havia preferenciais para com Deus a respeito de um homem, uma mulher, um povo, uma nação, a uma cultura. Paulo decide pregar o evangelho aos gentios em obediência ao chamamento de Deus para com sua vida. É no versículo 8 que ele mostra o propósito do seu chamado, da sua vocação. E ele vem dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Da mesma forma qual Paulo teve o privilégio de pregar a palavra, assim nós também o temos. Paulo entendia e compreendia a importância de trazer as incompreensíveis riquezas que Cristo tem para cada um de nós. Paulo queria que a igreja de Éfeso estivesse fortalecida no entendimento de que Deus, para com eles, tinha coisas maiores. Mas é no próprio capítulo 3, no versículo 13, onde Paulo vem descrevendo o motivo da sua preocupação para com os cristãos que estavam em Éfeso. Versículo 13, ele nos diz o seguinte, versículo 13, ele nos diz o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. É nesse contexto, é nessa base que eu quero chamar a atenção para uma outra grande verdade dessa história, dessa carta escrita de Paulo aos Efésios. E essa grande verdade é que nossas tribulações nos preparam para uma temporada de vitórias sobre nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Nossas tribulações nos preparam para uma temporada de vitória. É interessante quando nós paramos para entender o que Paulo já havia escrito antes aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, que ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e excelência. Paulo estava querendo trazer informação, ou a sua preocupação aos Efésios, de que não viessem a desfalecer nas atribulações a qual ele estava passando. Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado, Paulo estava sendo, quem sabe, açoitado, mas ele tinha a preocupação de encorajar a igreja de Éfeso em dizer: não desfaleçam nas minhas tribulações, porque Paulo compreendia que as nossas tribulações abrem caminho, nos preparam para uma temporada ou um tempo de vitória que Deus tem nas nossas vidas. É através das nossas aflições, das nossas tribulações, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos medos e dúvidas nos momentos a qual estamos inseguros, que Deus prepara o homem para ser vencido ou vencedor. Depende da tua posição perante o Deus a qual você confia.
É nesses momentos de tribulação e aflição em que enfrentamos diariamente que nós podemos entender que Deus nos está preparando para algo maior. E a preocupação de Paulo com os de Éfeso era justamente essa: não se preocupem porque eu estou encarcerado, não se preocupem com o que está acontecendo comigo, continuem crendo que Deus tem planos sobre vocês, que Deus tem propósitos sobre vocês e que os planos do Senhor não serão frustrados sobre a vida de vocês. Note que no versículo 13 o próprio apóstolo Paulo fala de duas coisas: tribulação e de glória ao mesmo tempo. Não pode haver vitória se não primeiro houver dificuldades. Não pode haver vitória se primeiro não enfrentarmos adversidades. Não pode haver ganho se primeiro não passamos pela perca. E quantas percas, quantas dificuldades, quantas adversidades enfrentamos durante esses 11 anos, a qual o ciclo de oração hoje celebra. Quantas lágrimas derramadas, quanto chorar, quanto padecer, quanto sofrer, mas em todas elas o Senhor tem sido fiel e a vitória nos tem sido dada, porque a mão poderosa do Senhor nos leva e nos trilha por caminhos de adversidade para nos levar a lugar seguro. Nossas tribulações nos preparam para um tempo ainda maior. Chama atenção justamente no versículo 13, onde ele fala sobre tribulação, mas ele também relaciona a glória. Dificuldades enfrentamos, irmã Etienne, pastor Messias, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas vezes poucas pessoas, quantas vezes sem poder entender o que Deus queria fazer, quantas vezes passava como que se os problemas fossem maiores. Mas a palavra de Paulo aos de Éfeso, eu quero deixar a igreja: portanto vos peço, não desfaleçam no Senhor. Perseverança em Deus é o que a igreja do Senhor necessita nos dias de hoje. Quando nós lemos o que Tiago escreve no capítulo 1, versículo 2 a 4, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações, algumas versões dizem, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem que lhes falte nenhuma coisa. Aleluia! As tribulações são o caminho, são o trajeto pelo qual Deus pratica em nós a paciência, a dependência a Ele, o temor a Ele, a confiança nele, para que amanhã eu e você venhamos a desfrutar das grandes coisas que Ele tem a fazer sobre nossas vidas. Mas é interessante quando lemos o texto em Tiago que diz: para que a vossa paciência seja completa, há um processo de espera. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Mas ele continua dizendo: mas ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez você esteja clamando há anos, talvez seja meses, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa: a resposta para aquele que permanece fiel diante da presença do Senhor, a resposta de Deus para aquele que todavia, em meio às dificuldades e adversidades da vida, continua crendo que é um Deus que pode todas as coisas. Nossas provações, elas não são para que Deus saiba até onde vai a nossa fé. Ele já o sabe. Deus já sabe os teus limites. Mas as tribulações, as provações servem para que conheçamos e entendamos onde está firmada a nossa fé. Talvez você chegou aqui hoje com grandes expectativas, mas Deus quer falar o teu coração nessa noite. E eu tenho certeza de que a palavra, como Paulo deixa, a carta de Efésios, serve para a igreja dos dias atuais. Não desanimem nas atribulações. Não se cansem de ter paciência ou de perseverar no Senhor.
Não se cansem de clamar àquele que pode mudar a tua história. Não se canse de esperar por aquele a qual tem o controle de todas as coisas. É interessante quando nós avaliamos o versículo 1 do capítulo 3, porque nós entendemos que Paulo começa dizendo: ei, por causa de vós, eu, prisioneiro do Senhor. Preste atenção, já ia falar em espanhol. Preste atenção, que Paulo era prisioneiro de Roma. Mas ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor. Isso significa que Paulo estava descansando em meio às adversidades e tribulações. Paulo estava dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não importa onde estamos, em que tempo estamos, ou que tipo de adversidade estamos enfrentando, há um Deus que tem poder. Mesmo que você esteja sentindo como encarcerado, Ele tem a chave que te liberta da cadeia, da prisão que te acorrenta, porque só Ele faz com que as tuas dificuldades, problemas, adversidades, tribulações se tornem em bênção. Paulo descansava, apesar das circunstâncias. Ele começa o texto do capítulo 3 afirmando no versículo 1: não sou prisioneiro de Roma, é por amor ao Evangelho, é por amor a esta causa que estou aqui. A tranquilidade que havia no coração de Paulo era saber, mesmo que não possa ver a luz do sol, mesmo que eu não possa contemplar o resultado de um médico dizendo está tudo bem, mesmo que eu não possa ver a minha conta no banco e enxergar um valor, uma quantia desejada, mesmo que eu não possa chegar e ver o meu relacionamento naquele patamar que eu esperava, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E só isso é motivo de nós adorarmos ao Senhor. Irmão Tiane, isso é motivo de adorarmos ao Senhor, porque sabemos que em meio a tantas provações, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Há um hino, a qual o Matos Nascimento canta, bem antigo. E ontem, quando eu estava estudando, o Espírito Santo me fazia lembrar. O hino fala que é vitória. Vai chorando, geme e chora. Muitas vezes nós temos esquecido, e eu não vou cantar porque senão eu vou espantar o povo. Deixa aí para o pastor Tiago, pastor Bruno, que tem essa voz. Mas nós estamos esquecendo de que o evangelho pregado deve ser um evangelho de cruz. Evangelho de sofrimento, evangelho de dor, evangelho de renúncia, evangelho de abrir mão, evangelho de passar por espinhos, evangelho de levar açoites, evangelho de levar cravo nas mãos e nos pés, evangelho de sepultamento, mas também evangelho de ressurreição, evangelho de glória. Temos visto as igrejas estarem cheias de promessas do céu. Vivemos abaixo de caixinhas de promessa, a qual queremos a mão de Deus a todo tempo a nosso lado. Mas esquecemos que são as tribulações desta vida que nos fazem ter paciência ou perseverança. E a perseverança ou a paciência são aperfeiçoadas para que venhamos a ser completos em Deus. Perfeitos e completos em Deus. São as tribulações que nos vão levar a lugares mais altos. E aí nós chegamos no versículo 14. E o tema dessa ministração, ou perdão, dessa festa. Por causa disso, eu, Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai. Capítulo 1, capítulo 2, Paulo exorta, fortalece, direciona, traz a memória. Mas quando ele chega no capítulo 3, a partir do versículo 14, chega o momento dele dobrar os joelhos e começar a fazer algo que não está limitado ao local, à posição ou à circunstância que estamos enfrentando.
E esse é o nosso contato direto com o Pai. Paulo estava aprisionado, mas ele sabia que nada, nem ninguém, nem todo o Império Romano poderia romper ou prender aquela conexão que ele havia com Deus. E aí Paulo, ele faz a sua segunda oração desta carta de Efésios, do versículo 14 ao versículo 21. E o tema escolhido justamente foi: por esta causa eu me ponho de joelhos. Qual seria o propósito, qual seria a causa, qual seria a motivação para que Paulo dobrasse seus joelhos e entrasse diante do Pai? Não somente pela igreja de Éfeso, mas por toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Nós conhecemos essa oração de Paulo como uma oração apostólica. Alguns teólogos afirmam que esse é o ponto culminante do relacionamento de Paulo com Deus. É onde ele expressa toda a sua alma nestes versículos que se seguem do 14 ao 21. E em meio a grandes lições e profundas revelações que existem nesse texto, eu quero me ater a duas. A primeira delas, Paulo orava pela igreja de Éfeso e pela igreja atual, para que seja conhecida a nossa identidade em Deus através de Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Paulo orava para que fosse conhecida a nossa identidade em Deus através de Jesus Cristo. Se você para ver o versículo 10, ele descreve isso, dizendo: para que pela igreja seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo um propósito eterno. Paulo orava para que eu e você estivéssemos reunidos hoje, celebrando 11 anos de um círculo de oração, entendendo que nós temos uma marca que nos une. E esta marca foi paga com o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E através dela, eu e você não temos mais separação. Nada nos desliga do céu, nada nos separa de Cristo, porque por Ele e através dele nós somos feitos um. Não homens, não mulheres, não brasileiros, não hispanos, não altos ou baixos, mas somos feitos a igreja do Cordeiro de Deus, a igreja do Cordeiro de Deus. É nesta oração que Paulo começa dizendo: ei, para que toda a família nos céus e na terra que leva o nome de Deus seja conhecida. Ele vai ao versículo 15 e traz a afirmação de que o propósito de conhecimento das potestades e dos principados seja conhecer através da igreja que nós temos uma marca que nos faz diferenciados do mundo aí fora. Existe uma marca sobre a igreja, e esta marca é não colocada por uma placa ou um título denominacional, não por uma escrita institucional daí fora qual os homens colocam, mas ela é feita através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Qual é a nossa identidade? Nossa identidade deve ser: sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou diferenciado, não porque sou brasileiro, ou porque sou assembleiano, ou batista, ou presbiteriano, ou porque sou homem, ou mulher, ou nordestino, ou americano. Eu sou porque eu sou parte da família de Deus, que está nos céus, mas também está na terra. Uma família que leva um nome, e esse nome não é, tem nome de pastor. Não é a família do pastor Davi, do pastor Messias, do pastor Bruno, do pastor Tiago, da pastora Norma. É a família que leva o nome de Deus. Leva o nome de Deus.
Assim que quando nós nos reunimos, o mundo aí fora, a potestade e os principados têm que reconhecer. Há uma igreja que leva o nome, que está reunida, e hoje celebra 11 anos de vitória, a qual o Senhor tem concedido, a qual o Senhor tem proporcionado. E a minha Bíblia diz que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas está justamente no entendimento daquilo que Paulo menciona como a multiforme sabedoria de Deus. Diferente, sim. De outros lugares, sim. Mas unidos por um propósito. Unidos por uma causa. Unidos por um nome. Comprados com um sangue. E cheios do mesmo Espírito. Cheios do mesmo Espírito. O nome a qual a igreja leva é o mesmo nome a qual Filipenses capítulo 2, o versículo 9 e 10 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e também debaixo da... Aonde a igreja do Senhor leva o nome Jesus, a potestade e os principados têm que sair, têm que bater em retirada, as enfermidades têm que sair, porque a igreja do Senhor entra com o nome que tem poder sobre todo nome, o nome que tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Portanto, igreja do Senhor, uma das orações ou um dos pontos a qual Paulo orava, a qual ele se punha de joelho, é para que eu e você reconheçamos quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo. E ele vem afirmando no versículo 12 do próprio capítulo 13. Afirmando que através da cruz, dizendo, pela qual nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé. Não são por bonitas palavras, não são por vestir-se bem, por ter um bom cabelo cortado, por ter uma Bíblia embaixo do braço, mas é pelo Espírito que está na igreja, que nos faz ser um, a qual o inferno estremece, a qual as potestades e principados têm que bater em retirada, porque a igreja do Senhor se reúne. Nós não estamos registrados em cartórios humanos, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que faça grande diferença. A importância do registro da igreja é a marca do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Reconheçamos o que Paulo dizia sobre identidade em Cristo. Porque sem Ele não somos nada. Sem Ele nós somos pó. Nós somos cinza. Não temos nada a oferecer. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós encontramos vários homens. Pastor Bruno pregou aqui domingo passado pela tarde. E o questionamento daquela viúva, ao encontrar dificuldade e os seus filhos serem procurados ser levados pelo credor, a resposta de Eliseu era como se fosse: que tenho eu contigo, mulher? Mas o Espírito que estava sobre Eliseu podia fazer a diferença na vida daquela mulher. Assim que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não importa se é o pastor Davi, o pastor Bruno, o pastor Tiago, o pastor Messias ou qualquer um outro, mas existe um Espírito. Olha para o teu irmão que está do lado, olha para ele aí, vê se tem a marca do Espírito Santo na vida dele. E a marca do Espírito gera poder, gera transformação e gera glória sobre a igreja. Aí não depende dos pastores imporem as mãos. Aí não depende das missionárias intercederem, ou das mulheres de oração. Depende de que você creia que dentro da igreja opera o Espírito do Senhor dos Exércitos. Aquele que te comprou, aquele que te libertou, aquele que colocou um selo sobre a tua vida. Ele continua operando. E aí milagres acontecem no ciclo de oração, na tua casa, no teu caminho para o trabalho,
no teu caminho para a igreja, no teu quarto sozinho, porque você tem o mesmo selo de uma promessa. Nossa identidade em Cristo. Para terminar, a outra coisa que Paulo ora, e eu quero terminar nisso, é para que sejamos fortalecidos com poder e com glória. Efésios 3, verso 16, ele vem dizendo o seguinte: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A igreja dos últimos dias, assim como a de Éfeso, precisava entender que precisamos ser uma igreja viva e atuante. Quantos podem dizer amém? Viva e atuante. E o que é ser viva e atuante? É uma igreja que está cheia do poder e da glória de Deus. E aonde a glória de Deus está, maravilhas acontecem, milagres acontecem. Aonde a glória de Deus está, flui o mana do altar. E você consegue sentir uma atmosfera espiritual. Não porque um pregador de fora vem, mas é porque o Espírito que é dono da igreja está no meio dela. Ser uma igreja viva e atuante é fazer a diferença ao lugar ao qual nós estamos. Ser uma igreja viva e atuante é perceber que os sinais e maravilhas que Deus faz é porque está Ele no nosso meio. Mas é interessante que ele vem falando o seguinte: fortalecidos com poder no homem interior. É muito bom cruzadas evangelísticas onde nós clamamos por poder e por glória. É muito bom vigílias a qual nós, aquelas do Brasil, porque aqui a gente fala um pouquinho diferente, né, pastor Bruno? Aquelas do Brasil onde se esperam uma atuação de glória e poder da parte de Deus. Mas eu quero dizer para você que o que Paulo está dizendo, ou o que Paulo está orando, não é essa expressão externa de poder. Porque a expressão externa de poder é cura, é milagre. São coisas que só Ele pode fazer. E isso nós já temos visto durante esses 11 anos, a qual já nos temos posto de joelho. Deus tem curado, Deus tem feito obras, Deus tem aberto portas, Deus tem transformado. Mas o que Paulo está dizendo, ou o que Paulo está orando, não dizendo, orando, seja cheio ou fortalecidos no poder, no homem interior. Ser fortalecido com poder no homem interior significa somente a obra que o Espírito Santo pode fazer, que é transformar o homem de dentro para fora. Eu vou repetir para você. Ser fortalecido em poder não é o colocar as mãos e câncer ser curado, mortos serem ressuscitados, portas serem abertas. Ser fortalecidos no poder no homem interior. A preocupação de Paulo pela igreja era que venhamos a ser verdadeiros homens e mulheres, transformados pelo poder da cruz, transformado pelo poder da reconciliação assim com Deus. E esta obra nenhum homem pode fazer. Tem muita gente hoje sendo enganada pelo poder externo, pastor Bruno. Quando Moisés desce ao Egito, eu não sei se vocês lembram, mas a vara que ele trazia, que foi tornada numa serpente, os magos também o fizeram. Tem muita gente sendo iludido
com a expressão externa do que é poder. E aí nós vemos aberrações daquilo que creem ser a glória de Deus, daquilo que pensam ser o poder de Deus. O poder de Deus é transformação de vidas. O poder de Deus é você não ser mais o velho homem, mas ser uma nova criatura, cheio do Espírito Santo de Deus. E aí aonde você vai, milagres, maravilhas e prodígios acontecem, porque você não externa, você tem dentro de você transformação, a qual o Espírito de Deus faz. E isso é poder no meio da igreja. E esse era o motivo a qual Paulo, ou um dos motivos pelo qual Paulo orava pelos de Éfeso, por mim, por você, por cada um de nós. Paulo orava porque ele dizia que esta família que já está no céu, aqui está na terra, elas vivam com essa verdadeira essência de um poder transformador. Não do que expressa fora, mas do que emana de dentro. E contagia. E aonde estamos, onde passamos, aí sim a glória de Deus permanece. Não porque nós pulamos, não porque eu faço isso ou aquilo, mas é porque o poder que está no meio da igreja está conosco. Assim que não há separação ou não há filhos prediletos para com Deus, não há necessidade de buscar profetas, não há necessidade de se deslocar para lugares distantes, quando você tem tão próximo o Espírito Santo dentro de você. O que está precisando é você ouvir a voz, é você compreender e perceber que precisamos e necessitamos deste poder no homem interior. Porque aí nós vamos ter mais sede de ler a palavra. Nós vamos ter mais sede de orar, irmã Tiene. E aí os cultos de oração já não são os menores cultos, mas são os maiores. Porque o poder que faz a diferença está dentro de nós. Gostaria de convidar a igreja para estar de pé nesse momento. Eu não sei se você, assim como a igreja de Éfeso, deseja ou precisa desses dois pontos da oração de Paulo. Eu quero convidar você, nesses minutos que nos faltam, a entender o que o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Chega de buscar o poder externo, chega de buscar a glória externa, busca aquilo que Deus tem colocado dentro de você, que é transformação de vida, mudança de atitudes. E aí o mundo vai perceber em nós que existe uma marca, que existe um nome, a qual a igreja do Senhor leva, e que debaixo desse nome todas as coisas estão subjugadas, porque no nome de Jesus e sobre ele há poder. Eu gostaria de convidar você a orar por esse último minuto, assim como Paulo orou nesses versículos. Eu tenho certeza que Deus irá falar muito ainda amanhã e domingo. Mas eu gostaria que nessa noite você desejasse esse poder. Não deseje milagres, maravilhas externas hoje. Anseie renovação do teu entendimento, porque você já não se conforma mais em viver da mesma forma.
E peça o que Paulo pediu a Deus. Que eles sejam fortalecidos em poder. Eu quero orar por você nessa noite. Para que essa obra regeneradora do Senhor. Porque pastor não pode fazer, igreja não pode fazer, denominação não pode fazer, doutrina não pode fazer. Mas o Espírito Santo, que é o dono da igreja, pode fazer. A psicologia não pode mudar ninguém, mas o Espírito Santo muda. Talvez você diga: meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, eu já tentei de tudo, não tem solução. Mas o Espírito de Deus tem a última palavra nesta causa. Pai, nós entramos diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Nós alegramos o nosso coração. Nós bendizemos ao Teu nome. Senhor, porque Tu tens um propósito desde antes da fundação. E Tu revelaste, Senhor, através da cruz, do sangue vertido por amor de todos, porque não há acepção, não há melhores nem mais importantes, mas há o Teu Espírito que age em todos. E eu te peço, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito que está no meio da Tua igreja emane do Teu poder e glória, e que, Senhor, visite aos Teus filhos, fortalecendo-os no homem interior, para que, Senhor, a transformação que gera vida, que muda a alma, que transforma o homem, Senhor, seja neles ministrada nessa noite. E que a ligação com Deus, através de Jesus Cristo, seja ela estreitada. E que venhamos perceber que através das dificuldades e adversidades que enfrentamos, Senhor, Tu tens para nós algo melhor. Que venhamos, Senhor, a ser fortalecidos em permanecer fiéis à Tua causa, fiéis à Tua obra, sabendo que vai valer a pena todas as aflições, porque Tu tens preparado para nós, Senhor, algo melhor. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço pela Tua igreja, nos dias de hoje, Senhor, que nós venhamos a perceber a identidade que temos em Ti, Senhor. Que venhamos, Senhor, exercer de autoridade no nome de Jesus Cristo, para não nos curvarmos às coisas a qual o mundo nos oferecem, para não nos misturarmos ou contaminarmos com aquilo que não agrada ao Teu Espírito, mas que a Tua igreja siga avançando, triunfante, em direção ao propósito a qual Tu tens revelado na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu clamo por uma igreja cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de glória, aonde todos se perguntarão: como pode ser? Foi a mão poderosa do Senhor a qual fez. Eu te peço, Senhor, transformação sobre as vidas. Eu te peço, Senhor, encontros contigo pessoais, para que, Deus, em nome de Jesus, esta oração de Paulo seja viva nos dias atuais, seja real nos dias atuais, e que a Tua igreja viva com uma identidade de vitoriosa em Cristo Jesus, que caminhe de glória em glória, porque Tu tens para nós um plano em excelência. Deus, fica conosco, continua ministrando aos nossos corações. Mais uma vez nós Te louvamos pelo Teu agir, pelo Teu manifestar, e principalmente pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e se a verdade vem, a libertação, se a verdade vem, a transformação. Por isso, Deus, eu Te peço em nome de Jesus, visita o Teu povo nessa noite, e que a Tua palavra seja aplicada nos nossos corações. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, amém e amém.